Rapaziada, café com o teu chefe de hoje, que a gente vai apresentar pra vocês. Tô aqui com o Sam, né? Nosso ícone, nosso líder dos irmãos de faca. Barbaridade, velho. Mestre aqui no Mato Grosso, né? A gente dominando esse Mato Grosso, né? Estamos dominando o Nortão. Dominando o Nortão, né? E hoje a gente vai falar assunto, eu acho que muito importante, né? A gente tratar esse assunto, que é a origem da mão de obra, né? Então vou passar a palavra pro Sam. Nós ainda temos alguns dos medalhões em São Paulo, né? Poucos, mas ainda existem alguns deles. A gente perdeu o Tange, que foi o sushi man mais antigo da cidade de São Paulo há pouco tempo. Morreu com quase 100 anos em São Paulo. Quase 100 anos. Trabalhando, fazendo sushi até o último dia. Incrível, impressionante. A garra do povo japonês é impressionante. Ícone, né? Pra Bom que eles passaram um pouco disso pra gente, né? Igual a ele, temos vários, né? Ficaria horas aqui citando só a old school do sushi em São Paulo. O que aconteceu? Teve um tempo, ali no meio dos anos 80, começo dos anos 90, que o pessoal que trabalhava com cozinha japonesa, assim, esse old school, esse pessoal mais velho, né, do Japão, eles estavam querendo que os seus filhos adentrassem os restaurantes e assumissem a chefia dos restaurantes. Mas nessa época, essa gurizada estava voltando para o Japão para trabalhar como decassegue. Então eles estavam voltando para o Japão. Não tinha para quem ensinar. O que seria um decassegue? Decassegue é aquele japonês que está no Brasil e vai trabalhar como mão de obra no Japão. Entendi. Ele volta para o Japão, regressa para trabalhar e de lá ele manda o dinheiro para a família aqui, para construir. Entendi. Eles acabam virando mais brasileiros que japoneses, na verdade, né? Japonês, eu acho que do povo de fora que veio para o Brasil, assim, é o mais brasileiro de todos, assim, porque se tiver o jogo do Corinthians e do Kashima Antlers, os caras torcem pro Corinthians, cara. O japonês é fogo, cara. São muito brasileiros, assim, né? E é ótimo, porque a gente herda um monte de cultura que eles trazem na bagagem, assim, né? Então, houve uma época que esse pessoal mais novo estava retornando pro Japão para ganhar dinheiro lá, e os seus pais, seus avós estavam no restaurante querendo ensinar. E não tinha para quem ensinar. O que aconteceu? Eles começaram a ensinar a mão de obra de segundo escalão do restaurante, que era o lavador de prato, era o garçom. Eu já vi caso de manobrista virar sushi man. Porque não tinha, eles não tinham para quem ensinar. Então essa mão de obra de segundo, terceiro escalão, até ajudante geral, gente que fazia parte da limpeza do restaurante, começou a aprender a fazer cozinha quente e sushi. Essa é a origem dos atuais sushi mans do Brasil. É por isso que nordestino se dá tão bem, porque nessa época, quem mais estava dentro das cozinhas como ajudante geral e ajudante de cozinha eram os nordestinos. A migração do pessoal do Nordeste, né? A migração do pessoal do Nordeste, eles iam para São Paulo, a grande maioria ia para a construção civil. Quando a construção civil estava muito ruim, eles migravam para a cozinha. É que nessa época, né, essa época que o Sam tá citando, a maior parte de migração foi de nordestinos, né, para São Paulo, né. Hoje a gente tem um ato migratório, principalmente pro norte, do pessoal Maranhão, Pará. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário, hoje né. O fluxo tá, o pessoal já tá voltando pro Nordeste, né. Então, assim, naquela época, né, onde o Sam tá mencionando, o maior ato migratório foi do pessoal do Nordeste, né? E onde o pessoal começou, né, pelo que o Sam explicou, os filhos japoneses foram pro Japão, não tinha o pessoal familiar ali, ou seja, começou a se resgatar os garçons, manobristas, toda aquela galera que fazia o servição para entrar para dentro da cozinha e poder começar a preparar sushi e preparar pratos quentes. Então, até hoje é muito comum você encontrar algum nordestino fazendo sushi que brilha lá, e alguns deles não sabem escrever, cara, porque essa origem é muito remota, né? Tem gente de Quixeramobim lá no Ceará, tem gente de Xique-Xique da Bahia, tem gente dos rincões mais distantes do sertão do Nordeste fazendo sushi em São Paulo, graças a isso, entendeu? São alguns dos mais talentosos, né? E também temos muitos chefes renomados, que são nordestinos, conheço muitos também, que são nordestinos e que brilharam, né? Exatamente, a maioria tem a mão, né? Entende a disciplina. Sushi é disciplina, galera, eu venho abordando isso também, eu venho falando sobre isso, né? Sushi, ele é uma disciplina constante e que você melhora ela dia após dia, tá? Cada passo que você dá é uma constante melhora, né? Existem vários ditados japoneses, né? O que é bom você pode melhorar e isso reflete no seu dia a dia, né? E se você pratica isso no seu trabalho, você também deve praticar isso na sua vida pessoal. Porque ambos andam interligados e ambos refletem ao outro, né? É, que nem aquele filme O Estômago, né? Que conta a vida do cidadão lá fora e dentro da prisão. Ele se tornando um chefe de cozinha e ele dentro da prisão e não tem como separar as duas coisas, né? É isso aí mesmo. O japonês tá aí pra melhorar a gente, né? Nesse conteúdo, né? A cultura japonesa é uma cultura muito rica, né? Eu acho que todos os pilares e todos os sentidos, a cultura japonesa ela é muito rica e ela nos ensina muita coisa, cara. É muito ensinamento. Se você parar para estudar algo sobre o Japão, sobre a cultura japonesa, sobre os japoneses, você vai aprender muito, cara. Aprende muito. E faz total... Eu recomendo, né, inclusive,
pessoal ia estudar um pouco sobre a cultura, sobre a disciplina japonesa, isso com certeza... É um meio de entender a gastronomia de forma mais ampla, né? Quando você Sim. entende a cultura como um todo, a gastronomia fica mais fácil de se entender, né? mais fácil de se Por que entender. que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? Por que que tudo na cozinha japonesa tem um motivo de ser? Por que que a gente usa wasabi? Por que que a gente usa gari? Tudo tem um motivo de Tudo ser, tem um né? porquê, né? Tudo tem um porquê. No- Nada é feito à toa na cozinha japonesa. Nada é feito à toa, cara. Isso que você falou é a Você mais pura vê, verdade. você vê até a etiqueta japonesa é muito diferente, né? Então você vê é uma disciplina mais rígida, né? Bem mais E a rígida, gente né? traz isso, lógico. A globalização está acabando um pouco com isso.